Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho para vocês de como é que é a FIV, como é que funciona, quais são essas etapas, esse funil da FIV, que eu já vinha comentando para vocês em vídeos passados. Não sou especialista na área, tá? Não sou médica, eu sou nutricionista, só que eu estou em processo de FIV. Por esse motivo eu estudei um pouco mais, óbvio, né? Quando a gente tem a pele em risco, né? A gente tá ali nesse universo, a gente acaba estudando um pouco mais sobre, né? Então é isso que eu vou trazer para vocês. Como é que funciona? Quem está me acompanhando é o Dr. Rodrigo Rosa, da Mater Prime, lá de São Paulo. Ele que vai fazer toda a minha FIV. E é dele esse conteúdo aqui, inclusive, tá? É com ele que eu aprendi várias coisas da FIV, mas é um universo gigante. Me falta muito conhecimento ainda, tenho absoluta certeza. Mas eu vou trazer o que eu tô entendendo mais sobre esse processo para vocês também entenderem um pouquinho mais. Vamos lá? Fiz um esquema aqui inspirado em um dos posts, inclusive, do doutor. Queria explicar um pouquinho para vocês. Eu tô me encaminhando para esse estágio aqui, que é o de captar os meus óvulos, né? Então, aqui eu trouxe as fases que são. Quais são as fases da FIV? Então, primeiro tem a captação, depois tem a etapa de amadurecimento deles, daí a fertilização. Da fertilização, então a gente tem o embrião, depois do embrião, blastocisto. Desses blastocistos, só conseguimos utilizar os euploides e daí então a gente chega no bebê. Eu estou com 34 anos e vou começar o meu processo. Eu tenho exames bons, laboratoriais, né, de questão de saúde, mas em compensação eu tenho outras condições, como a endometriose, eu tenho cistos, eu tenho algumas complicaçõezinhas que vão me atrapalhar um pouquinho nesse processo, mas a FIV em si é isso aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Então vamos dizer que eu vou fazer estimulação agora, que é exatamente nesse processo que eu estou, da estimulação, né? Porque quando a gente tá no período menstrual, a gente tem um óvulo maduro por período de menstruação, né? Então todo mês a gente disponibiliza um óvulo maduro para gerar uma criança, para uma possível gestação. Como eu vou fazer a retirada? E eu vou ter que fazer essa fertilização, né? Essa junção do esperma e do óvulo de forma externa, né? Com a FIV. Então eu não posso correr o risco de apenas um maduro, porque as minhas chances lá no final do funil iriam ser muito menores. Então o que a gente faz? A gente faz uma estimulação para eu ter mais do que um óvulo maduro. É nesse processo que eu tô. Então ainda antes dessa captação, tem a parte de estimulação, que a gente faz junto com acompanhamento médico, óbvio, e conforme o seu ciclo menstrual. Então para cada um vai ser diferente, dependendo da sua última menstruação. Então, antes daqui da captação, você tem a estimulação. Daí, então, você vai para a captação. Da captação, a gente tira, usado os maduros. Então, vamos dizer que foram captados 8 dos 10 maduros. Então, na segunda etapa do funil, a gente está com 8 possibilidades, né? 80%. Então, daqui de captação até os embriões, a gente tem 80% de chance daqueles captados chegarem no estágio de embrião. Então, aqui eu tenho, vamos supor, se eu comecei com 10, eu tenho 4 a 5 embriões. Dessa fase em diante, a gente pode ver que tem uma queda um pouquinho maior da perspectiva em percentual. Então, de 4 a 5 embriões que passam para o estágio de blastocistos, é mais ou menos 50%. De 2 a 3 embriões que passam para o estágio de blastocisto, ou seja, se desenvolve, né? Ele deixa de ser só um embrião e agora ele é um blastocisto. Ele está um passo a mais de virar uma gestação, um bebê, né? Desses blastocistos, vamos supor que a gente tem de 2 a 3,
ainda tem o estágio de ver quais são euploides. Os euploides são os que vão seguir adiante no processo da FIV. É cerca de 10 a 70%. Vê que a margem realmente ela é muito distante, mas por que eu não continuei colocando os números aqui? Porque eu posso continuar com os 3, eu posso continuar com os 2, eu posso não ter mais nenhum. Então, dessa etapa em diante, é a etapa final para saber quantos eu vou ter, quantos estão disponíveis e bons, né? Através de exames genéticos, a gente faz essa análise, a gente não, né? Eles lá, né, no laboratório e tudo mais, para ver se não tem nenhuma patologia, se é alguma doença, alguma coisa assim, daí eles não vão ser utilizados. Então, os que são euploides, mais ou menos 60% viram uma gestação, um bebê de fato. Então, essas são todas as etapas. Por isso que é um ambiente bem duvidoso. A gente, até o final, até chegar nessa parte aqui, a gente nunca saberá quanto exatamente a gente tem de possibilidades de tentativas. Porque mesmo tendo de 3, por exemplo, blastocistos euploides, a gestação pode não seguir adiante. Eu posso perder a criança, né? Então, vamos dizer que desses 3, a gente ficou com 2. 2 viraram euploides e 2 possibilidades de gestação. Então, eu congelo essas 2 possibilidades e eu utilizo uma de cada vez. Tem pessoas que colocam mais de um por vez, daí tentam a gestação de gêmeos. Não vai ser meu caso. Eu vou tentar um por vez. Porque tô colocando 2 blastocistos, né? Implantando, transferindo 2, não aumenta a sua chance. Só aumenta a chance de terem gêmeos. Se você implantou 2 e perdeu os 2, se você só tinha 2, você tem que voltar o processo lá no começo, para começar tudo de novo e captar, e ir seguindo etapa a etapa, até chegar nos blastocistos euploides, que daí vai de novo para transferência. Então, se eu tiver de 2 a 3, nessa fase eu vou colocar um por vez. Eu tenho 2 possibilidades de criança, vou colocar um. Se der certo a gestação, eu tenho mais um que vai ficar lá congelado para minha segunda gestação, caso eu queira, né? Então, eu tenho 2 possibilidades de gestação de criança. Esse é o meu mundo FIV para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui, mas também podem ir lá no Instagram do doutor. Ele tem muito conteúdo para vocês e com muito mais propriedade do que eu. Eu trouxe para vocês o que eu estudei, né, a partir do conteúdo dele. Então, ele é um baita profissional. Tô super ansiosa para começar esse processo. Mas é isso, eu ainda tô abaixo desse aqui. Eu ainda tô na fase de estimular para então captar, para então saber quantas possibilidades de gestação de criança que eu terei futuramente. E esse processo, entre a captação aqui do maduro até aqui em cima, é mais ou menos uns 7 dias que eu tenho para passar por todas as análises e me disserem, Jô, você tem 3 blastocistos euploides. Você tem 1. Não deu certo nenhum. Então, daí eu vou saber o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo, né? E daí é engraçado que, por mais que a gente fala assim, gente, isso é muita tecnologia, né? Cadê a mão de Deus? A mão de Deus está exatamente ali. Está exatamente na tua fé, no teu amor, na tua dedicação, na tua positividade de dar certo, né? Porque mesmo assim, mesmo a gente tendo todas essas possibilidades, tendo toda a medicina avançada a nosso favor, ainda corremos o risco de dar e não dar certo, né? Tem pessoas que tentam 5, 6 vezes para daí sim conseguir uma gestação. Pode ser meu caso?
Pode, não sei. Vou trazendo aqui pra vocês dia a dia. Mas hoje o que eu tenho pra falar pra vocês é que chegou a minha medicação. O próximo vídeo é sobre isso. É isso, gente. Bastante coisa, né? Mas é um mundo incrível. Se você é também uma pessoa que precisa fazer FIV, assim como eu, seja bem-vindo a esse mundo. Se não é, seja bem-vindo a esse conhecimento, porque a gente, hoje em dia, graças à medicina, a gente consegue gerar vidas, mesmo se teu corpo natural te impede disso, né? A gente consegue por outros meios, ainda assim tentar, ainda assim pode não dar certo, mas aí que tá a fé, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.